O que você recomendaria aí? Qual o melhor caminho para desenvolver, para treinar, para executar aí uma boa liderança? Marcos, eu acho que tudo começa na contratação. Tá? Então, quando você está querendo contratar, por exemplo, uma secretária, você tem que ter muito claro o que você espera dela. Então, quais são as funções que ela vai executar dentro da empresa. Aí é muito bacana você ter um descritivo de cargos. Né? O que é o descritivo de cargos? É você colocar no papel todas as atividades que ela vai executar diariamente, desde atendimento à ligação telefônica, receber o cadastrar o paciente, cobrar o paciente, fazer todo essa relação, esse checklist. A gente volta de novo na questão do checklist, né? Fazer um checklist das atividades que ela vai desempenhar. Para aquela relação de atividades, qual é o perfil que ela precisa apresentar, comportamental, e quais são as habilidades que ela precisa ter? Então ele também já vai anotar, eu preciso que a minha secretária seja organizada, seja discreta, seja proativa, né? Tenha um relacionamento fácil com as pessoas, tenha uma boa comunicação. Então aí já são os critérios que ele está criando para contratar essa profissional. Então ele já começa a ter como triar essa profissional para contratar. Então a primeira coisa é contratar bem. Depois da contratação, orientar ela sobre, logicamente, os trabalhos que ela vai ter que executar, né? E, sobretudo, passar para ela a filosofia da clínica, né? O que se espera dela e qual é a proposta da clínica com relação aos seus pacientes. Né? O que a clínica valoriza? Um bom relacionamento, transparência, fidelidade, respeito, cuidado. Então, tudo isso a secretária precisa comprar e vestir a camisa da clínica. Porque se ela não conhecer qual é a proposta e o propósito da clínica, ela não vai se empenhar a ponto de trazer resultados esperados. Então, ela precisa ter essa consciência do que a clínica, qual é a proposta da clínica com relação aos seus pacientes, tá? E depois, lógico, treinar essa secretária para desempenhar bem a função, né? Treinamento não é só falar, treinamento é inclusive simular situações de atendimento, que é muito importante, né? E depois dar todos os recursos para que ela possa desempenhar bem a função dela. Ou seja, equipamentos, né? Ferramentas, que é exatamente tudo aquilo que ela precisa para desempenhar bem a função. A partir daí, monitorar o trabalho dela, se possível, diariamente, né? Se você tem um checklist, você tem como cobrar a tua secretária. Porque aí você vai ticando no final do dia, né? Se ela fez, se ela não desempenhou tal função, e cobrar aquilo que ela não fez. Tá? Outra ferramenta que eu acho muito importante é a avaliação de desempenho. Ou seja, pelo menos uma vez por ano, você vai fazer uma avaliação de desempenho com a tua secretária, utilizando um formulário, tá? Com perguntas, com critérios que você vai avaliar. Tá? Então, por exemplo, o que é essa avaliação de desempenho? É um formulário onde você vai dar conceitos, você vai dar notas para a tua secretária em cima de critérios. Que tipo de critério? O quanto ela é organizada, o quanto ela é pontual, o quanto ela sabe trabalhar em equipe, o quanto ela é boa na comunicação com os pacientes. Tem que ter essa avaliação de desempenho, porque é uma maneira objetiva de você dar o feedback para a tua secretária. Sim. Senão fica muito subjetivo, né? Então, se você tem critérios já pré-estabelecidos, aí você consegue avaliar com mais precisão e clareza onde ela precisa melhorar e onde ela está se desempenhando bem a função. E depois disso você senta com a funcionária e dá esse feedback. Tá? Isso é muito importante para o funcionário, senão ele é como se ele estivesse viajando no escuro com o farol apagado. Se Sim. ninguém fala se está bem ou mal, ele vai, mas não sabe até que ponto está indo bem. Né? Então, essa avaliação de desempenho é importante.